Então, gente, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula, né, comigo. Dessa vez nós temos a disciplina de planejamento de TCC em enfermagem. O meu nome é Janimara, da Cunha Ferreira, e eu sou professora de língua portuguesa, sou habilitada também para trabalhar espanhol, tenho formação em língua espanhola e sou especialista em língua portuguesa e também em mídias na educação. E trabalho no CETEP já há alguns anos, né? Gosto muito dessa escola, me realizo bastante em ter esse trabalho na escola, né? Porque para mim, ser professora de adultos é muito melhor do que professora de criança ou adolescente, né? Eu tenho formação para ensinar do sexto ano em diante. Então, eu me sinto mais realizada em trabalhar com pessoas mais adultas, porque vocês já sabem o que vocês querem, não é? Tem um objetivo de vida. Então, a nossa disciplina, planejamento de TCC em enfermagem, ela é composta por 4 aulas, porém, 4 dias de aula. Porém, nós vamos trabalhar 6 dias, para não vocês não ficarem com a próxima semana quebrada, né? Então, teremos aula hoje e amanhã. Amanhã teremos aula presencial, tá certo? É o nosso dia de aula presencial. E na próxima semana teremos aula na segunda, terça, quarta e quinta. Sendo que quarta-feira será o dia para a avaliação da disciplina e quinta-feira o dia da segunda chamada. Então, nessa disciplina, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos estudar? Nós vamos entender o que é uma pesquisa, vamos entender como elaborar esse relatório de estágio supervisionado. A disciplina, ela tem o nome de planejamento de TCC, porque foi uma nomenclatura que foi colocada na na disciplina, né? Aliás, no curso, nas disciplinas do curso, porém foi visto que o curso de enfermagem ele não iria terminar com um TCC, e sim com um relatório de estágio supervisionado. Então, depois do terceiro estágio de vocês, vocês irão escrever esse relatório. E nessa disciplina, nós vamos ver como é que se elabora, como é que se programa, como é que se escreve esse relatório de estágio, certo? Eu vou passar para vocês as normas da ABNT, eu vou trabalhar com vocês métodos e técnicas de análise de textos, de interpretação de textos, porque vai ser necessário, certo? Vou trabalhar com vocês as normas de citações e de referências bibliográficas, além de trabalhar o resumo, o fichamento, a resenha, que é algo que também vocês vão precisar para a escrita desse relatório. Mas, Jane, por que tudo isso? Para que tudo isso? É que na hora em que nós estamos praticando, né, nós estamos colocando em prática, como a palavra praticando já diz, nós estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos na teoria, na sala de aula. Então, toda essa toda essa
prática, ela deve ser relatada, ela deve ser descrita, deve ser contada. E aí, para contar essa prática, como foi essa prática, vocês vão precisar de relacionar com a teoria. Por exemplo, se vocês forem no momento de estágio, vocês forem fazer um curativo, né? Então, vocês aprenderam durante o curso sobre curativos, ou ainda sobre os primeiros socorros, né? O que fazer para na chegada do paciente. Então, quando vocês vão relatar essa prática, vocês vão precisar de relacionar com a teoria. Então, para tudo isso, é necessário vocês conhecerem as formas como vocês podem escrever essa teoria, certo? E relacionar com a prática. Boa noite. E como vocês podem fazer citações de autores. Então, tudo isso será necessário, ok? E para começar a nossa aula propriamente dita, né? Eu trouxe para vocês, eu trabalhei com vocês a linguagem, trabalho e tecnologia em enfermagem, né? E cada dia das nossas aulas eu trazia para vocês uma música para a gente refletir, para a gente interpretar. Então, dessa vez não vai ser diferente, tá certo? Eu trouxe uma música, nós vamos ouvir essa música, depois nós vamos comentar sobre ela, tá certo? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Vocês vão me dizer se vocês estão vendo e ouvindo bem. Só um instante. Apareceu para vocês? Ainda não, para mim não. Delicioso, gosto e Apareceu, professora. agora apareceu. Joia. Eu cresci a imagem, certo? Eu vou voltar um pouquinho. Vou desligar meu microfone, tá bom? Para não dar microfonia para vocês. Era uma vez o dia que todo dia era bom. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Milhões de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início. Porque um
pra viver, mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, pra não perder a magia de acreditar na felicidade real. E entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Era uma vez. Linda, professora, essa música é linda. A música tem como título Era uma Vez, né? Muito linda, uma história muito bela, né? Que dá para a gente refletir. Eu tinha dado pausa, mas ele foi teimoso e continuou. Há uma história em que a gente pode refletir bastante, né, sobre ela. Eu tenho aqui, deixa eu olhar o chat. Que carinha foi essa, Veridiana? Você não gostou? Pode falar. Ela levantou a mão. Pode falar, Veridiana. Eu levantei a mão sem querer, professora, aqui que eu bati, e eu escrevi lá no chat, que eu me emocionei, que é muito linda, é uma história linda, se a gente for refletir na música, né? Eu não sei todo mundo, mas eu tenho sensibilidade em ouvir algumas músicas e eu gosto muito de observar a letra e não só a melodia. E essa música, ela tem um conjunto perfeito entre letra e melodia, ela realmente ela chama muita atenção e me emociono quando eu escuto ela. Eu também, Veridiana. Eu, às vezes, me emociono com algumas músicas, né? Eu gosto muito de ouvir música, gosto muito de cantar, mesmo que às vezes saia muito desentoado, mas a gente tem que fazer mesmo o que a gente gosta de fazer, né? E a letra dela, né? A letra na melodia, como você fala, ela casa muito bem, né? E ela fala de coisas, não é? Que realmente acontecem no nosso viver, né? No nosso dia a dia. E a primeira questão que eu quero ver com vocês, né, é que essa canção ela retrata dois momentos vividos pelo eu lírico, né? O que é o eu lírico? O eu lírico é a pessoa que fala no texto, né? Não necessariamente o cantor ou a cantora, mas é aquela pessoa elaborada pelo autor, né? Por quem escreveu a música, pensada por essa pessoa, né? E chama-se de eu lírico. Então, essa canção, ela retrata, ela mostra dois momentos vividos por esse eu lírico. Eu gostaria que vocês relatassem esses dois momentos. Que momentos são esses? Eu acho que é a infância, né, professora, e a fase adulta.
Muito bem, né? A infância, que ela conta como foi, e a fase adulta, né? E a fase em que ela passou, que ela cresceu, né? É tanto que ela diz o seguinte: é que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar ao início, né? Porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E realmente é assim, né? Quando a gente é criança, eu, pelo menos, eu era louca para crescer, para virar uma moça, né? E, e pensava em namorar, pensava em casar, né? E quando eu cresci, eu quis voltar atrás, né? Mesmo diante de muitas coisas tristes que eu passei na minha infância, né? Eu fui uma pessoa muito, eu sempre fui uma pessoa muito carente. E mesmo que todo mundo me desse carinho, eu ainda me sentia carente, né? Então, mesmo diante de tudo isso, eu ainda queria voltar atrás, né? Voltar à minha infância. Deixa eu olhar aqui o chat. É desse jeito. Eu sempre converso com meus filhos, ouvimos essa música juntos e falo sempre para eles aproveitar cada dia. Muito bem, Suane. Para que eles aproveitem a fase deles, né? Todas as fases, elas são importantes na nossa vida, né? E a gente deve tirar uma lição de cada uma delas. Alguém mais quer falar sobre essa primeira questão? Porque a resposta, no caso, é bem simples, né? Mas se Professor, vocês quiserem relatar alguma coisa, pode relatar. professora, eu quero relatar assim, porque eu acho que hoje, às vezes, tem criar, alguns pais criam os filhos de uma forma que fazem com que eles pulem as fases, na realidade, né? Então, assim, por mais que tenha a correria do dia a dia, por mais que tenha isso, que tenha aquilo, mas nunca é motivo para você deixar de lado que antigamente a gente brincava na rua, né? Isso, Antigamente a gente só entrava para dentro de casa para tomar banho, comer e dormir. E hoje em dia os filhos são criados trancados dentro dos quartos, né? Envolvidos por um celular. Então, assim, quando começa, antes a gente queria, quando queria crescer, como a gente queria crescer, eu acho que o pensamento da senhora é o mesmo meu, acho que de muita gente. A gente queria crescer, ser uma moça, queria começar a namorar, mas era fase. Depois que crescia, depois que começasse a paquerar, vinha a questão do namoro. Hoje não, hoje eles se conhecem, já vão dormir juntos. Quer dizer, nem se conhecem, né? Eles conversam e já vão dormir juntos. Então, assim, eles estão pulando fases, que coisa que é muito importante para o conhecimento, por isso que muitos relacionamentos hoje não dão certo. muito bem. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Qual momento da vida do eu lírico é retratado de forma positiva? Eu vou colocar a música e vocês vão me dizer qual é o momento. Eu vou compartilhar com vocês aqui a música. Vocês vão me dizer qual é esse momento que ele fala de forma positiva e vocês vão me dizer isso com trechos da própria música, tá certo? Vou compartilhar aqui a letra que eu passei aqui para o documento. Então, vamos lá, fazendo uma leitura, né? Era uma vez o dia em que todo dia era bom, delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava para ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava para ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom.
milhões de mundos e os universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, e o remédio era beijo e proteção. Tudo voltava a ser novo no outro dia, sem muita preocupação. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É que a gente quer crescer, e quando cresce, quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos do que um coração partido. Dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. E aí repete, né, esse refrão. Então, nesse início da música, né, ela nessa primeira parte, o eu lírico ele trata das palavras positivas, né, da fase positiva da vida, né? Então, eu quero que vocês me digam com trechos da música quais são essas fases, quais são essas coisas positivas que o eu lírico passa para a gente. E aí, pessoal? O dia em que todo dia era bom. O que teve de positivo na infância do eu lírico? Gente, muito fácil essa pergunta e vocês estão caladas. Professora, pela letra, eu acho que tudo, né? Na infância, tudo aí foi bom. Eu acho que não tem nada de ruim, não, assim, na minha concepção, né? Não sei dos demais. Tinha carinho, proteção, né? O arranhão não é coisa muito boa, mas acabava em coisas boas, né? Porque tinha o cuidado, na verdade. Na imaginação ele poderia ser herói, e levava ele de herói a vilão, né? Então, Uhum. assim, tudo terminava num banho quente. Tudo era bom, né, professora? Na minha concepção aí tava tudo ok. A minha infância também foi assim. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa? De aprendizado. A gente esquecia das dificuldades e das necessidades através da imaginação. Uhum. Muito bem. Alguém mais? Podemos passar para a terceira. Nesses versos, dá para viver mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal. É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal, para não perder a magia de acreditar na felicidade real e entender que ela mora no caminho e não no final. Como é que a gente pode explicar esses versos, pessoal? O eu lírico, ele quer mostrar, né, que mesmo depois que a gente cresce, mesmo com tudo o que acontece no mundo, né, é possível viver. Por quê? Porque nós precisamos tirar aprendizados de tudo que a gente vive, né, Passar por fases, né, professora? passar por essas fases, né, e
também a gente não pode se deixar levar por essas maldades, né? A gente precisa acreditar que nós temos forças e o poder, né, de seguir um caminho correto. Mas isso também depende bastante dos pais, né, dos nossos pais. Da O que própria é, essência. dos nossos valores, de tudo que nós aprendemos, não é verdade? Com os nossos pais, de tudo aquilo que ele nos ensina, de tudo aquilo que a gente aprende com o mundo mesmo, porque uma frase é certa, a gente aprende com a vida ensina, né? Então, é muito bom que a gente tenha essas vivências, né? Com o ruim, com o bom, e a gente saiba diferenciar. E a gente saiba procurar a nossa felicidade, né? Como ela diz, a felicidade ela está no caminho e não no final. Então é necessário que a gente busque essa felicidade em nós mesmos, na vida que nós estamos vivenciando, né? E acreditar que tudo pode se transformar em coisas boas, né? Basta a gente querer, basta a gente lutar. Suane queria voltar do início. É que um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. É verdade, viu? Gente, eu caía tanto quando eu era criança. Porque eu uso óculos desde os 3 anos de idade. Então, quando eu chegava na claridade, no sol, eu caía demais. Eu só vivia com o joelho ralado. Eu tenho uma foto, eu 10 anos de idade, que dá para ver o ralado do meu joelho nessa foto. Tive uma infância maravilhosa. Então, depois que eu cresci, mesmo diante de todas as quedas que eu sofri, do joelho ralado, foi muito mais fácil viver o joelho ralado do que o coração partido. E toda a minha vida foi de sofrer pelas pessoas, sofrer por namorado. Era demais. Mas hoje, graças a Deus, está tudo bem. É melhor uma barroada de bicicleta do que o coração partido, viu, professora? Nesses versos, né, vocês vão me explicar o que o eu lírico sugere em relação à infância e à vida adulta. Eu vou ler os versos para vocês. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido. O que é que ele está sugerindo diante da relação entre a infância e a vida adulta? É É que quando justamente isso que nós estamos falando, né? Isso, quando a gente é criança, a gente quer avançar, né, de fase, quer ser adulta. E quando a gente chega na fase adulta, a gente vê que ser criança era bem melhor do que ser adulto, né? Que mesmo você caindo, é, você caindo e relando o joelho, como diz na própria música, é mais fácil você recuperar do que você se recuperar de um amor, né? Mal correspondido. Isso. Pelo menos quando a gente era criança que ralava o joelho, tinha os cuidados da mãe, tinha o colo, não é? O afeto, o carinho. E As tinha, nuvens pareciam serem feitas de algodão, né? e tinha o malvado Mertiolate, professora. Pois é. Foi o quê? Deixa eu olhar, que tá muito bom boa a conversa. Minha Caiu, mãe, relou, passa Mertiolate. muito bom ser criança. Pois é. A próxima questão é:
é uma questão bem gramatical, tá certo? Mas eu vou ajudar vocês para a gente tirar da música, né? Eu vou pedir para vocês que vocês me digam 8 verbos que tem na música e 8 substantivos, relembrando o que é verbo e o que é substantivo. O verbo é a palavra que exprime uma ação, um estado ou uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. E o substantivo é a palavra que dá nome a todos os seres, de todas as espécies. Então, nós vamos tirar aí 8 verbos e 8 substantivos. Vocês estão vendo pequenininho, não é? A letra, ou dá para ver grande para vocês? Só se puxar o zoom, não dá para ver, não. Sim. Nesse primeiro verso, o dia em que todo mundo era bom. Tem verbo, tem substantivo. Tem? Eu vou lhes dizer que tem. Aí vocês vão me dizer qual é o substantivo e qual é o verbo. Professor, acho que bom é substantivo. Bom é um adjetivo, porque dá qualidade ao substantivo. Bom está se referindo a quê? A quem? Substantivo, eu acho que é todo dia era bom. Não. Todo dia era bom? Todo dia? Dia, no caso. Dia. Tá E o, certo? e o E verbo o verbo era. era, muito bem, que vem do verbo ser. Joia. Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Me tirei aí um substantivo desses versos. Algodão? Algodão é um, tem outro. Gosto, nuvem. Gosto, né? Gosto é um substantivo, porque ele está sendo determinado, né? O bom gosto. Então, gosto, nesse caso, é substantivo. Joia. O verbo ser, novamente, né? Serem. Dava para ver a ingenuidade, a inocência. Dava para, aliás, primeiro assim, dava para ser herói no mesmo dia em que em que escolhia ser vilão. Substantivo e verbo. Herói é o substantivo e dava é o verbo. Joia, muito bem. E acabava tudo em. É porque. Só então. E acabava tudo em lanche. Um banho quente e talvez um arranhão. Acabava também é um verbo. Verbo, muito bom. Vilão é um substantivo, né, professor? Vilão é um substantivo. Tem mais substantivos? Nesses dois. E acabava tudo em lanche. Um banho quente e talvez um arranhão. Vamos lá, gente. Substantivo é a classe de palavra que dá nome a todos os seres e é super fácil. Arranhão, banho, lanche, tudo isso é substantivo. Dava para ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Temos 2 substantivos e 2 verbos aí nesses versos. Dava e cantando são verbos. E ingenuidade é substantivo e inocência. Isso.
Milhões de mundos e os universos tão reais quanto a nossa imaginação. Mundos, universos, imaginação, tudo isso são substantivos. Só um instante, gente. Tem gente pedindo para entrar. Então, Ai, meu já Deus do céu. já dá para perceber o que é substantivo e o que é verbo, né? Preocupação, substantivo. Gente, substantivo. Quer, verbo, né? Joelho. Querer. Joelho, substantivo. Dói, do verbo doer, né? Crescer. Voltar. Partido, nesse caso, é verbo. Quando eu digo um coração partido. Esse É, partido é verbo? O que sim. é que vocês acham? Acho que é do verbo partir. Professora, acho que eu vou ter que procurar um assunto só de verbo, viu? Para mim aprender o que é, porque você está falando isso aí, meu filho, eu estou passando longe. Substantivo, porque se Partido, refere ao nesse coração. caso, ele não é um verbo. Por quê? Porque ele está acompanhando um substantivo, ele está dando qualidade ao substantivo coração, certo? Uma Ah, qualidade tá. ruim, né? Mas está dando uma qualidade a coração, certo? Não é verbo nesse caso. Vamos aqui à próxima questão. Nós já tiramos vários substantivos, né? E com isso, e vários verbos, e com isso, a próxima questão aqui seria para vocês produzirem um texto, mas nós não fazemos atividades nas aulas online, né? Só atividades oral, de forma oral. Então, nós terminamos nesse momento a nossa reflexão e a nossa interpretação dessa música maravilhosa, né, de Kel Smith, e vivenciamos não, relembramos também um pouquinho da nossa infância, né, da nossa adolescência, e vamos lá ao nosso material, né, que já foi colocado na plataforma, tá certo? Eu vou transformar esse material. Amanhã à tarde eu transformo o material que eu coloquei para a plataforma, eu transformo em PDF para colocar no grupo. Porque é melhor para vocês, né? Tem celulares que não abrem o PowerPoint. Então é melhor que seja transformado em PDF, tá certo? E aí eu coloco no grupo todo o material. O nosso material de hoje, né, são os métodos e técnicas de interpretação de texto, a análise, certo? Então, vamos lá compartilhar aqui com vocês os slides para a gente começar a trabalhar. Já estão visualizando? Sim. Já estou vendo. Joia, eu vou só crescer um pouquinho. Só um instante. Eu acho que eu fiz algo aqui, apresentar. Pronto.
Estão visualizando o maiorzinho, né? Agora, Sim. joia. Então, como eu já disse no início, né? A disciplina é Planejamento de TCC em Enfermagem. Tem aí o meu nome. O nosso conteúdo programático para essa disciplina: métodos e técnicas de leitura, análise e interpretação de textos, técnicas para a elaboração de textos acadêmicos e a normatização dos trabalhos científicos, né? Quais são as normas para se escrever um trabalho científico? O nosso trabalho, ele não deixa de ser, o relatório de estágio, ele não deixa de ser um trabalho científico, certo? Porque nós vamos escrevê-lo de forma realmente científica. Vamos descrever o que aconteceu na prática, relacionando com a teoria que foi vista, que foi estudada durante o curso. Então, nosso primeiro conteúdo, né, métodos e técnicas de leitura, análise e interpretação de textos. E eu tenho aí uma figura, né, de Matoso Câmara Júnior, e ele diz que ninguém é capaz de escrever bem se não sabe bem o que vai escrever. Então, qual é o primeiro passo para se escrever algo? É saber o que eu vou escrever. Então, o que é que nós vamos escrever? Nós vamos escrever o relatório de estágio supervisionado. Então, a partir desse momento, né, eu já vou procurar relatórios, eu já vou procurar textos, eu já vou procurar pesquisar, né? Procurar que eu falo é pesquisar. Eu já vou pesquisar autores que falam sobre o que eu aprendi, né? Eu aprendi anatomia, eu aprendi como tratar um paciente, eu aprendi como verificar a pressão, verificar a temperatura, eu aprendi como é que eu vou receber um paciente lá no pronto-socorro, na UBS, na UPA, tá certo? Então, se eu já aprendi tudo isso na teoria, eu agora vou pesquisar novamente autores que falam sobre isso, porque eu sei que o que eu aprendi na teoria, eu vou praticar no meu estágio. Então, eu vou, depois disso, relatar o que foi vivenciado nessa prática e vou relacionar com a teoria. Então, ele diz isso e ele está certo, né? Porque ninguém é capaz de escrever se não sabe o que vai escrever. Então, o primeiro passo para escrever bem é saber o que é que se vai escrever. Nós temos aí alguns pesquisadores, né? No primeiro momento, nós temos, na primeira figura, nós temos dois bebês, né, mexendo num computador, né? Bem antigo esse computador, mas nós temos aí essa figura. E eles estão pesquisando. São bebês, mas estão buscando algo ali. Eles estão curiosos, né? E nessa segunda figura, nós temos aí o pensamento de Albert Einstein. Ele diz que a ciência não tem sentido senão quando serve aos interesses da humanidade. Então, se nós temos interesses, né? Nós temos dúvidas, nós temos interrogações, e a ciência ela serve para isso. Ela serve para tirar as nossas dúvidas, né? Responder aos nossos questionamentos. Então, ela não tem sentido senão para servir à humanidade, né? Aos interesses da humanidade.
nós temos uma outra figura, né? Se nós vamos pesquisar em um acervo. E o que é um acervo? É todo o material que o indivíduo leu ou observou durante sua vida. Então, tudo aquilo que a gente observou, que a gente, desde a nossa infância, né, trazendo novamente a questão da música, né, que nós ouvimos, desde a nossa infância, nós observamos coisas, nós lemos palavras, textos, vivenciamos as coisas, e tudo isso é um acervo. E também é sua bagagem de conhecimento. Tudo que você tem de conhecimento, né? E tudo que você ainda vai ganhar de conhecimento para a parte do seu acervo. Também é toda biblioteca tem acervos de livros que representam o conjunto das obras sobre diversas áreas do conhecimento, ok? Conhecimento ficou aí embaixo, mas dá para perceber que tem a palavra. Então, toda biblioteca ela contém um acervo. Então, qual será o local onde vocês irão pesquisar? Numa biblioteca, seja ela física ou virtual, né? Hoje nós estamos tendo acesso mais às bibliotecas virtuais do que às bibliotecas físicas, principalmente por causa do momento que nós estamos passando, né? Um momento de isolamento social, um momento em que a gente não pode ter aglomerações. Então, nós estamos tendo acesso mais às bibliotecas virtuais. Ah, Jane, mas eu detesto ler. Eu não gosto de ler. Mas aí, para se realizar uma pesquisa, né? Para se realizar a escrita de um trabalho científico, é necessário muita leitura, tá certo? E principalmente porque o trabalho que vocês vão desenvolver, né, na prática, é um trabalho que você vai estar diante de um ser humano, né, que precisa dos seus cuidados e você vai precisar saber como tratar esse ser humano, tá certo? Próximo. Nós temos aí uma outra figura, e uns livros, e vamos ver sobre a construção dos sentidos, né? Essa bagagem, esse acervo que você tem, né, dentro de si mesmo, a bagagem de conhecimentos que trazemos durante a vida, nos auxilia nas construções de nossos sentidos e de conhecimento de mundo. Esse conhecimento de mundo, né, é o conhecimento que nós temos sem precisar ir à escola. Quando nós vamos à escola, nós já temos um conhecimento, já temos uma bagagem. Esses bebês que vocês viram no início, né? Esses bebês, eles estavam mexendo, procurando alguma coisa. Isso já ficou guardado no consciente ou inconsciente deles, né? Já é uma bagagem que eles trazem. E hoje em dia, as crianças, elas sabem muito mais que os adultos, né? Um exemplo disso é que já algumas vezes eu fui perguntar para meus filhos como era que fazia determinada coisa no celular, né? E eles sabem muito mais do que os adultos, porque eles têm um acesso, né? Eles estão vivendo na era da informática e eles têm um acesso maior e melhor que a gente. No caso eu, né? Que sou a mãe deles. E um exemplo disso
né, dessa bagagem, desse conhecimento de mundo, é esse, né? Então, nós podemos construir os nossos sentidos e o nosso conhecimento a partir dessa bagagem que nós trazemos, que é chamada de conhecimento de mundo. Se alguém quiser participar, é só abrir o microfone, porque eu estou na página dos slides, que é maiorzinha para mim, tá certo? Que eu consigo ler melhor. Aí vocês ligam o microfone e pedem licença. Eu não vou ver a mãozinha de vocês levantada, não, tá certo? Ok, pessoal? Estão me ouvindo? Sim, professora. Joia. Não me deixe falando sozinha, não. Peça para participar. Então, qual é o primeiro passo para a leitura? É saber sobre o que nós vamos ler, né? Então, eu tenho aí algumas imagens, né? O que é que eu prefiro ler? O que é que eu gosto mais de ler? Eu gosto de ler piada, eu gosto de ler poema, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler novela, eu gosto de ler drama, né? Eu gosto de ler tragédia. Então, o que é que eu gosto mais de ler? Eu gosto de ler as informações dos jornais e das revistas. Eu gosto de ouvir como é que está a temperatura no Brasil, né? O que é que eu gosto de ler? Sobre o que eu vou ler, né? Então, o primeiro passo é esse, saber sobre o que nós vamos ler, né? Que é também o primeiro passo para a gente desenvolver o gosto pela leitura, que é necessário ser desenvolvido, né? Muita gente diz assim, eu não gosto de ler, mas não foi procurar algo do seu interesse para ler. Então, nunca vai começar, nunca vai passar a gostar de ler. Se a gente precisa desse conhecimento de mundo, como é que se lê o mundo? A leitura exige um certo conhecimento de mundo para que possa ser feita com sucesso, né? E a partir das coisas que nós já sabemos, certo? Por exemplo, se lê a respeito do coronavírus. Eu já tenho um conhecimento sobre o coronavírus. Então, a leitura, ela vai se transformar numa leitura mais apropriada, numa leitura que vai me ensinar mais a partir desse conhecimento de mundo. Então, ela exige um conhecimento para que ela possa ser interpretada de maneira correta, que possa ser compreendido o que se vai ler. Então, os objetivos para essa leitura são assimilar conhecimentos. Eu não vou decorar, mas eu vou assimilar, eu vou trazer à tona na minha mente o que eu aprendi. Eu vou também buscar novos conhecimentos, lendo, né? Eu vou preparar o meu intelecto, eu vou aumentar as possibilidades do meu vocabulário, né? E assim eu vou aumentar, eu vou me tornar uma pessoa mais intelectual, que sei conversar, que sei me posicionar diante de determinados assuntos. Então, o objetivo da leitura, um deles é isso. Vou ter um posicionamento. Oi. A internet de Veridiana caiu. Ai. Que ela tá com os dados novos. Ok. A aula está sendo gravada, não é? E aí vocês vão poder, quem
perdeu alguma parte, vai poder ver, né? Graças a Deus tem essa dinâmica aí para a gente gravar. Eu vou ter um posicionamento crítico diante da realidade, através da leitura. E também gerar novo conhecimento, né? A leitura serve para isso. Além do conhecimento de mundo que eu tenho, a leitura vai gerar novo conhecimento para mim. Quais são os tipos de leitura? Ela vai variar de acordo com o autor e tem-se duas classificações. A primeira, ela se classifica como leitura skimming, leitura do significado, leitura do estudo, leitura crítica e scanning. A leitura skimming, skim em inglês, é deslizar a superfície, passar os olhos, procurar captar a tendência geral do texto. Então, a leitura skimming é a leitura superficial de títulos e subtítulos e de alguns parágrafos. Nessa leitura skimming, eu não leio buscando nada, né? Eu passo somente os olhos sobre o texto. Então, já dá para perceber que nesse tipo de leitura a gente não vai aprender muito, né? Não vai adquirir conhecimento. A leitura do significado, ela procura obter uma visão geral do texto, mas também é uma leitura rápida, sem se deter ao que está escrito, nem retornar a parágrafos já lidos. A gente faz uma leitura geral, rápida do texto. Já a leitura do estudo, nós vamos ler, reler, anotar, resumir o texto e assimilação do que está sendo estudado. Então, é uma leitura mais aprofundada, não é? Eu vou procurar os significados das palavras desconhecidas. Eu vou perceber que tem palavras desconhecidas no texto, né? Primeiro isso, depois eu vou querer saber qual é o significado dessas palavras. E a partir de saber qual é o significado dessas palavras, é que nós vamos aumentando o nosso vocabulário, né? Deixando de usar determinadas palavras e passando a usar outras com o mesmo significado. A leitura crítica é aquela que nós fazemos uma reflexão, avaliação e comparação com o que se leu antes. É uma análise crítica do que já foi estudado. É uma formação das nossas próprias ideias. Então, eu leio, né? Faço aquela leitura de estudo que é bem aprofundada, eu já tenho em mãos o significado das palavras desconhecidas, então agora eu vou fazer uma leitura crítica, ou seja, eu vou opinar sobre o que eu li, certo? E para a escrita de um trabalho científico, a leitura crítica ela é bastante necessária e é ideal para que se escreva um trabalho científico. E a leitura scanning, scan em inglês quer dizer examinar, sondar e explorar. Logo, com a técnica de scanning, você irá fazer uma varredura do texto, procurando detalhes e ideias objetivas. No caso, com a leitura scanning, vocês vão poder tirar as palavras-chave, né? A palavra principal de cada parágrafo, né? A ideia principal,
e são ideias objetivas. Quando se procura objetivamente um certo tópico no texto. Então, você leu o texto, né? E agora você tem uma questão a responder ou uma crítica a fazer. Então, você faz uma outra leitura, que é a scanning, em que você vai examinar, em que você vai procurar essa ideia principal e objetiva no texto. Aí passamos a ver a classificação 2, né? Que é a leitura informativa, a leitura de reconhecimento, a seleção, a crítica, a interpretação, a compreensão, a análise, a síntese, a avaliação e a aplicação do conteúdo aprendido. Então, vamos lá ver uma por uma. A leitura informativa, ela tem por objetivo obter informações, dados e fundamentação para servir de base a um trabalho científico. Então, é aquela leitura mesmo em que você está pesquisando, como eu já falei, vocês vão pesquisar os teóricos que falam a respeito do que vocês aprenderam durante o curso e do que vocês vivenciaram na prática. Então, vocês vão fazer essa leitura informativa, que você vai obter dados, né, para a sua fundamentação. A fundamentação teórica é chamada uma parte do trabalho científico, né, e ela é chamada assim porque é justamente a parte em que vocês vão tratar sobre os teóricos, né, sobre as informações obtidas desses teóricos. Quais são as etapas da leitura informativa? Eu estou sentindo o cheiro de queimado. Pessoal, só um instante. Eu moro aqui vizinho à minha mãe, eu vou ver se tem alguma coisa. Só um instante, é rapidinho. Certo, professora. Não, não é na casa da minha mãe, graças a Deus. Deve ser no outro vizinho. Então, continuando, pessoal. Quais são as etapas dessa leitura informativa? Primeiro, nós vamos fazer uma leitura de reconhecimento, né? Nós vamos reconhecer. O leitor, nessa etapa, o leitor ele vai verificar se encontrará no texto as informações de que ele necessita. Depois ele vai fazer uma seleção dessas ideias, né, dessas informações que ele necessita. Depois, no caso, só são essas duas etapas, né? Ele vai fazer a seleção das ideias, vai procurar as ideias e vai selecionar. Essa leitura informativa, ela também pode ser uma leitura crítica, que o leitor ele vai julgar o significado do texto, ele vai verificar se as ideias são consistentes, se elas são coerentes às argumentações. Um outro tipo de leitura da classificação 2 é a interpretação.
Então, o leitor, ele visa relacionar o que ele está lendo, né, as afirmações do autor, com as questões para as quais ele procura uma resposta. Então, ele vai estar aí interpretando o que o autor está falando, as afirmações do autor. E essa interpretação exige o quê? Ela exige uma compreensão. Qual é a tese que o autor defende e de que trata o texto? Primeiro, vocês vão responder a essas perguntas na hora da leitura, para que possa interpretar essa leitura, né, esse texto. A análise, quais são as partes que constituem o texto. A síntese, quais são as ideias principais do texto e como elas se interrelacionam. E a avaliação, se esse texto é passível de críticas ou se há falhas na argumentação, certo? Então, são etapas, não é? É o que a interpretação exige do leitor. A aplicação do conteúdo aprendido na leitura. Em que contextos posso aplicar as ideias expostas no texto? Nós estamos lendo, por exemplo, sobre a água. Em que contextos posso aplicar essas ideias sobre a água, né? Essas ideias, elas respondem às questões que busco responder. Então, nós vamos interrogar a nós mesmos na hora da leitura, para que essa leitura seja interpretativa. O entendimento do texto possibilita a criação de novas ideias e de novos resultados. Gente, tem um espaço aí entre de e novas, tá certo? Depois eu dou uma corrigida aí. Então, nós precisamos entender o texto, por quê? Porque isso vai nos possibilitar a criação de novas ideias, vai nos possibilitar fazer críticas, certo? E vai nos possibilitar os resultados, novos resultados do que nós estamos buscando. Como é que eu posso aproveitar a leitura? Nós podemos anotar todas as informações relevantes, ou seja, importantes, sempre que possível. Então, quando você vai fazer uma pesquisa, certo? Quando já se sabe o que se vai escrever, no nosso caso, né, nós já sabemos que nós vamos escrever um relatório de estágio, então é importante que eu anote, na hora da minha leitura, todos os aspectos importantes, que são relevantes, todas as informações. As anotações, essas anotações que vocês vão fazer, elas podem ser corridas, esquemáticas ou em forma de resumo, certo? Veja que eu estou apresentando para vocês alguns métodos e algumas técnicas de como fazer uma leitura, de como fazer uma pesquisa. Nas anotações corridas, o que é que nós fazemos? O texto deve ser lido bem na íntegra, né? Totalmente, pelo menos uma vez. Precisamos reler o texto, anotando palavras e expressões desconhecidas, que foi o que eu já falei para vocês, certo? As expressões desconhecidas para que a gente possa buscar o significado dessas palavras ou desses termos. O significado nós podemos buscar no dicionário, certo? Seja ele virtual ou físico, né?
algumas pessoas têm dicionário da língua portuguesa em casa, pode ser buscado, ou em enciclopédia. Para quem não tem em casa esse tipo de livro, né, busca na internet o significado. Nós vamos também sublinhar o trecho ou as palavras mais importantes. E vamos redigir um resumo a partir dessas anotações. Nas anotações esquemáticas, nós podemos fazer assim. Deve ser feita após a leitura completa do texto. Elas se baseiam nas anotações corridas e apresenta-se a ideia do texto de maneira vertical. Ou seja, a ideia de cima para baixo, tá certo? Uma hierarquia, como eu já falei, né? A hierarquia acontece de cima, do maior para o menor. Por exemplo, numa escola, o diretor, o supervisor, o professor, o aluno. Isso é uma hierarquia. Então, as ideias, elas devem ser apresentadas de maneira vertical, ou seja, da mais importante para a menos importante. E as anotações resumidas, é necessário ler o texto mais de uma vez para reconhecer o assunto. Comunicação, artes, filosofia, matemática, medicina, qual é o assunto do texto, né? O tema, que é a sub-área, que pode ser novas tecnologias está relacionado à comunicação. Arte moderna está relacionada a artes. A obra de Da Vinci está relacionada à filosofia. Medicina fitoterápica está relacionado à medicina. Então, esses são os subtópicos, a sub-área. E fazem parte das anotações resumidas. A estrutura do texto, né, que nós precisamos ver a importância, a relevância das informações, o desenvolvimento das ideias, como é que estão desenvolvidos os argumentos utilizados pelo autor. E temos algumas técnicas importantes para a realização da boa leitura, que é o fichamento, o resumo e a resenha. Antes de descrevermos sobre essas técnicas, observamos que temos que observar que a leitura deve ser precedida do objetivo que se deseja alcançar. São alguns pontos que nós devemos nos deter antes de fazer anotações, antes de fazer fichamento, resumo. Então, nós devemos saber, né, ter um objetivo que se deseja alcançar para começar a ler. Devemos esclarecer sobre as dúvidas encontradas durante a leitura. Se eu encontrei alguma dúvida, eu devo procurar mais, buscar mais, pesquisar mais, para esclarecer essa dúvida. Assimilar as ideias principais do texto lido, fazer esquema com as ideias principais, né, as anotações esquemáticas, elaborar frases e resumos com o que foi lido para ajustar na compreensão e memorização. Tem algumas pessoas que têm dificuldades em memorizar as coisas, certo? Então,
Uma técnica para que ajude na compreensão e na memorização é você elaborar frases mais curtas daquilo que você leu, certo? Ou resumo daquilo que você leu. E nesse resumo você pode colocar a sua opinião, fazer uma crítica a respeito do que você leu. A boa leitura é aquela que conduz à unidade de pensamento sobre o texto. É preciso separar os materiais significativos e os não significativos. O que o autor quis dizer, qual é a relevância para o leitor, a relação do texto com outros textos, é a leitura comparativa, né? Quando você lê algo que você relaciona com outros textos já lidos. Então, você está fazendo uma leitura comparativa. A relação do texto consigo mesmo, que é o seu próprio referente, né? Você vê o que é que o texto tem a ver com você, tá certo? E a relação do texto com o leitor, o que você entendeu. O bom leitor precisa ser capaz de realizar a leitura elementar, que é a leitura inicial, a leitura inspecional, tempo para a leitura analítica, que é a de entendimento, e a leitura sintópica, que é a comparativa. Então, são leituras, né, que nós devemos fazer. Ah, professora, mas eu não tenho tempo de estar lendo um texto não sei quantas vezes, não. Mas na hora da sua pesquisa, né, você já vai saber aquilo que você está pesquisando. Então, vai ser mais fácil para que você consiga encontrar no texto que você está lendo as ideias que você está precisando adquirir, os conhecimentos que você está precisando adquirir. Para que uma leitura seja eficiente, o que é necessário? Grifo ajuda para entender e organizar o conteúdo e auxilia futuras revisões. Você vai grifar o que você viu de importante. O resumo, como já foi falado, né, que é o processo seletivo do texto, ou seja, você vai selecionar as principais informações. E o bom leitor, ele sabe o que lê, ele compreende o que lê, avalia o que lê e tem objetivos sobre o que lê. Isso se ganha numa primeira leitura? Não. A gente só ganha se a gente lê bastante, né? Ler e escrever na academia. A academia no sentido da escola, tá certo? Nós precisamos de ler gêneros textuais que circulam no ambiente universitário, né, ou no ambiente do curso técnico. O que é que vocês precisam ler, né? Textos, gêneros textuais que se referem ao curso de vocês, certo? Então, textos informativos sobre as doenças, textos informativos sobre os tipos de medicamentos, né? Então, você deve ler aquilo que está relacionado ao que você está estudando. Finalidades dos textos. Você precisa saber qual é a finalidade, qual é o nível de formalidade, né? A erudição da linguagem.
se ele é formal e as tipologias mais frequentes. As tipologias mais frequentes são a narração, a descrição, a dissertação. E essa dissertação ela pode ser expositiva, argumentativa, o artigo de opinião, a crônica, tá certo? As crônicas, elas têm assuntos relacionados ao curso de vocês encontram, tá certo? Que é um gênero textual. Então, os textos injuntivos, que são aqueles textos que dão instruções, por exemplo, as bulas de remédio, é um texto injuntivo, traz instruções de como tomar a medicação. Então, a bula do remédio é um gênero textual que está ligado ao curso de vocês. Aí eu trago para vocês a tipologia argumentativa. Definir quais ideias serão desenvolvidas. As ideias devem ser relacionadas ao tema, consistentes e não contraditórias. Você não pode contradizer no seu argumento. Buscar argumentos que estejam de acordo com a posição adotada e os critérios de validação desse argumento. Falamos bastante sobre a leitura. Agora vamos falar um pouquinho sobre a escrita. Sobre o que tratar nessa escrita. Como organizar as ideias e as informações que eu obtive na minha leitura. Qual formato utilizar como parâmetro? A quem o texto é direcionado? Quais são os objetivos da escrita do texto? Então, esse planejamento nós precisamos fazer, tá certo? E sobre o que nós vamos tratar nesse relatório de estágio, né? Já temos uma resposta. Nós vamos tratar sobre a prática vivenciada no momento de estágio. Como é que nós vamos organizar essas ideias e as informações? Eu levarei para vocês amanhã, né, na nossa aula presencial, a normatização do texto acadêmico, né, do TCC, no caso de vocês, do relatório de estágio, e o que deve conter nesse relatório. E levarei também o modelo de relatório. Então, essa resposta de como organizar as ideias e as informações, vocês terão amanhã. Qual é o formato que eu devo utilizar como parâmetro? Né? Por quê? Porque cada instituição tem o seu modelo, tá certo? Então, nós devemos seguir esse formato, esse modelo. E eu vou passar para vocês esse modelo. A quem o texto é direcionado? Né? O texto vai ser direcionado a todas as pessoas que lerem o relatório de vocês, aos professores que acompanharam vocês durante o curso, a outros estudantes que farão relatório depois de vocês. Então, o texto vai ser direcionado para eles. E os objetivos da escrita, né? Que primeiro é relatar a prática de estágio supervisionado. O principal objetivo.
Para que esse texto ele esteja adequado, que ele esteja correto, é necessário a ortografia, né, com o novo acordo ortográfico, a pontuação, as normas e regras em vigor, né, ele precisa ser bem escrito, ele deve ter um nível de formalidade e padrões de textualidade. Esse nível de formalidade, por exemplo, não se deve utilizar gírias, né? Não se deve utilizar palavras de baixo calão, não se deve ter uma linguagem culta, né? Uma linguagem formal, né? Eu não vou escrever como se eu estivesse no churrasco conversando com meus amigos. Eu vou escrever um texto, né? E ele precisa ter todos esses pontos. Uma ortografia correta, uma pontuação bem utilizada, certo? Ele deve estar bem escrito. E, como eu falei, nós vamos ver, né, essa questão do resumo, da resenha e do fechamento, né? Uma parte, porque eu tenho um material e eu vou apresentar para vocês na próxima semana, bem direitinho. O resumo é a apresentação concisa e frequentemente seletiva do texto, destacando-se os elementos de maior interesse e importância. Então, como já foi tratado, né, falado, nós vamos fazer a leitura do texto, né, e tirar o que é de mais relevante, o que é de mais importante, o que realmente interessa para escrever. E isso se trata do resumo. A finalidade do resumo consiste na difusão das informações contidas em livros, artigos, teses e etc., permitindo a quem o lê resolver sobre a conveniência ou não de consultar o texto completo. Então, num resumo, quando se lê um resumo, né, seja em livros, nos artigos científicos, nas teses, nas monografias, quando se lê o resumo, esse resumo permite que a gente conheça um pouco sobre o assunto, sobre o objetivo principal do que está escrito, e assim a gente se interesse para ler o restante do texto, né? Ou do livro, ou ainda de um artigo, ou tese ou monografia. O resumo, ele pode ser indicativo ou descritivo, caracterizado como um sumário narrativo. Nesse tipo de resumo, descrevem-se os principais tópicos do texto original e indicam-se sucintamente seus conteúdos. Então, quando ele é descritivo ou indicativo, nós vamos descrever, tintim por tintim, os tópicos do texto, certo? Aliás, sucintamente quer dizer rapidamente, só por cima, tá bom? Não é tintim por tintim. Nós vamos indicar sucintamente, rapidamente, os conteúdos do texto. Portanto, não dispensa a leitura do texto original para a compreensão do assunto. Para você escrever um resumo indicativo ou descritivo, você vai ter que ler o texto original, tá certo? Quanto à extensão, não deve ultrapassar 15 ou 20 linhas. Ou 20 está junto aí, tem espaço, certo? Utilizam-se frases curtas que geralmente correspondem a cada elemento fundamental do texto. Porém, o resumo descritivo não deve limitar-se
a enumeração pura e simples das partes do trabalho. Tem que ser utilizado frases curtas, mas também não se pode só fazer uma enumeração daquilo que está no texto. O resumo informativo ou analítico é o tipo do resumo que reduz o texto a 1/3 ou 1/4 do original. Ou seja, o tamanho dele é bem curtinho. Abolindo-se gráficos, citações, exemplificações abundantes, mantendo-se, porém, as ideias principais. Então, se no texto possui gráficos, citações, exemplos, vários exemplos, você vai tirar todos, você vai abolir. Por isso é que ele se restringe, se reduz a 1/3 ou 1/4 ou 1/4 do texto original. O resumo informativo, aliás, não são permitidas as opiniões pessoais do autor no resumo, e esse resumo informativo é o mais solicitado nos cursos de graduação, né, de faculdade. Deve dispensar a leitura do texto original para o conhecimento do assunto. Já o resumo crítico ou recensão consiste na condensação do texto original a 1/3 ou 1/4 de sua extensão, mantendo as ideias fundamentais, mas permite opiniões e comentários do autor do resumo. Então, esse também fica curtinho, mas ele permite que se coloque as opiniões do autor do resumo. Tal como o resumo informativo, dispensa a leitura do original para a compreensão do assunto. Deve dispensar a leitura do texto original para o conhecimento do assunto. Está repetido, certo? Teve um probleminha aí de digitação. A resenhar agora, né? Resenhar significa fazer uma relação das propriedades de um objeto, enumerar cuidadosamente seus aspectos relevantes, descrever as circunstâncias que o envolvem. O objeto resenhado pode ser um acontecimento qualquer da realidade, um jogo de futebol, uma comemoração solene, uma feira de livros, ou textos e obras culturais, um romance, uma peça de teatro, um filme. Então, uma resenha, ela pode ser feita de qualquer um desses objetos, né? Quando nós estamos, por exemplo, conversando a respeito de uma festa, estamos fazendo uma resenha, né? Se for colocado no papel, a resenha passará a ser escrita. A resenha descritiva consta de uma parte descritiva em que se dão informações sobre o texto, o nome do autor, o título completo e exato da obra, o nome da editora, se for o caso da coleção de que faz parte a obra, o lugar e a data de publicação e o número de volumes e páginas. Então, na resenha descritiva, nós vamos escrever as informações da referência bibliográfica do texto. E o fichamento, né, que é o terceiro. Ele constitui um instrumento valioso de estudo do que se valem os pesquisadores para a realização de um trabalho acadêmico, de uma obra didática, científica e outras. Ele permite o armazenamento de informações reunidas durante a fase da pesquisa bibliográfica. Esse fichamento permite identificar as obras, conhecer o conteúdo, fazer citações,
analisar o material, elaborar críticas. Então, é importante que se conheça esse tipo de trabalho, para na hora da pesquisa, a gente ter uma facilidade, na hora da escrita do texto, a gente tem uma facilidade para escrever. Porque se a gente já pegou um livro ou um texto e fizemos um fichamento desse livro ou desse texto, né, já vai garantir uma boa parte da escrita do nosso trabalho científico. Veremos agora sobre a ciência, né? É a atividade que propõe a aquisição de conhecimentos sobre a natureza biológica, social e tecnológica, com a finalidade de melhoria da qualidade de vida intelectual e material. Então, quando se propõe a adquirir conhecimentos sobre esses pontos, né, sobre a parte biológica, a questão social, a questão da tecnologia. Então, isso é a ciência. Um sistema de conhecimento que abrange verdades gerais ou a operação de leis gerais, especialmente obtidas e testadas através do método científico. Certo? Então, a ciência, né, a questão da pesquisa científica, ela está relacionada com a ciência e também com o conhecimento científico, que é um produto resultante da investigação científica. Estamos tratando sobre um relatório de estágio, né? Não de um TCC que vai precisar de uma pesquisa mais ampla, mas nós também precisamos conhecer, né? Saber o que é a ciência, o que é o conhecimento científico, quais são os métodos de pesquisa, quais são os tipos de pesquisa, certo? Porque futuramente vocês vão precisar, né? Quem vai seguir carreira estudando mais ainda, né? Se for fazer graduação em enfermagem, se for fazer um curso mais específico, certo? Então, vai ser necessário ter estudado tudo isso que nós estamos estudando agora. O conhecimento científico surge da necessidade de encontrar soluções para problemas de ordem prática da vida diária, do desejo de fornecer explicações sistemáticas que possam ser testadas e criticadas através de provas e da discussão intersubjetiva. Então, essa necessidade, certo, de encontrar soluções para tudo isso surge do conhecimento científico. As áreas desse conhecimento científico: a natural, o estudo da natureza ou mundo natural. Por exemplo, a biologia, a física, a geologia, a química e etc. Quando a área do conhecimento é a área social, nós teremos o estudo do comportamento humano e da sociedade. E nós vamos encontrar esse estudo na história, na sociologia, nas ciências políticas e etc. Então, são áreas do conhecimento, a natural e a social. Outra área do conhecimento, as biológicas, que é o estudo do ser humano e dos fenômenos da natureza. Os exemplos são a biologia, a medicina, a odontologia, etc. As ciências exatas têm origem na física. Exemplos, a física, a matemática, a computação e etc. As
A área do conhecimento humanas, que é o estudo social e comportamental do ser humano. Direito, filosofia, letras. E agrárias, que é o estudo dos processos de produção animal e vegetal. Por exemplo, a agronomia, a zootecnia, engenharia florestal e etc. Então, a área do conhecimento que nós vamos trabalhar, né? No relatório, qual é a área de conhecimento? É a área das biológicas, porque entra a parte da biologia, que é o estudo da vida, né, do ser humano, a medicina, a odontologia. Então, a área de conhecimento que vocês vão pesquisar vai ser essa daqui, as biológicas. O método científico é um conjunto de regras básicas para um cientista desenvolver uma experiência controlada para o bem da ciência. É a forma de pensar para se chegar à natureza de um determinado problema, quer seja para estudá-lo ou explicá-lo. Então, existem métodos científicos. Também, o método científico, ele consiste num conjunto de etapas ordenadamente dispostas a serem executadas, que tenham por finalidade a investigação de fenômenos para a obtenção do conhecimento. É a maneira de se fazer uma pesquisa científica. Então, a palavra já diz, né? Método é a maneira de se fazer essa pesquisa. E o que é pesquisa? Pesquisa é o conjunto de investigações, operações e trabalhos intelectuais ou práticos que tenham como objetivo a descoberta de novos conhecimentos, a invenção de novas técnicas e a exploração ou a criação de novas realidades. Quem disse isso foi o escritor Koganoff, em 1990. E para que essa pesquisa ela é utilizada? Ela é utilizada para adquirir novos conhecimentos sobre si mesmo ou sobre o mundo em que se vive. Modo científico para obter conhecimento da realidade empírica. Tudo que existe pode ser conhecido pela experiência. E ela é utilizada também para resolver problemas. O que é que eu trago como sugestão para que você seja um bom pesquisador, uma boa pesquisadora? É necessário que você tenha curiosidade, que você seja curioso, que você seja autônomo, que você tenha autonomia, que você leia, que você tenha humildade, confiança, um trabalho sistemático, né, bem organizado, que discuta com estudiosos, né, que você coloque a sua opinião a respeito do que os estudiosos falam, que você participe de eventos científicos, e para isso você não precisa sair de casa, você encontra eventos científicos na internet, e que você esteja em constante atualização, que você esteja lendo constantemente para atualizar seus conhecimentos. E os tipos de pesquisa. Eu tenho aí um quadro com esses tipos de pesquisa, quanto aos objetivos, quanto às fontes de dados e quanto aos procedimentos de coleta de dados. Então, ela pode ser exploratória, descritiva e explicativa. Ela pode ser pesquisa de campo, laboratorial e pesquisa bibliográfica.
E ela pode ser uma pesquisa quanto aos procedimentos de coleta de dados, ela pode ser uma pesquisa experimental, um ex post facto, um levantamento de dados, um estudo de caso, uma pesquisa-ação, uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa documental. Então, esses são os tipos de pesquisa científica. E esse foi o nosso último slide. Agora eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês quais são as dúvidas, se vocês têm alguma pergunta, se ficou claro as maneiras como devemos ler, quais são os tipos de leitura. O microfone não está prestando, o de Drena. Hein, pessoal? Tem alguma dúvida? Não. Não? Acho que vamos aprender mais na prática. Certo, é verdade. Vamos sim. Eu que estou falando, estou só abrindo a boca, imagine quem está só ouvindo, né? Pronto. Então, se vocês não têm nenhuma dúvida, quem levantou a mão? Foi sem querer, professora, perdão. Ah, tá. Ok. Então, vocês não têm nenhuma dúvida, não é isso? A aula foi ótima.